Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Léo Menezes falando e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E seguinte pessoas, hoje é dia de mais um vídeo de resenha e hoje eu vou comentar sobre o livro O Canto da Ave Maldita, do Marco Tulio Costa. Esse livro é um livro de um autor nacional, eu nunca tinha ouvido falar nem do livro, nem do autor, né? Mas eu fui dar uma voltinha lá na biblioteca daqui da minha cidade e eu encontrei esse livro por lá, me chamou bastante a atenção. Também esse fato aqui de, como vocês podem ver, o livro é premiado. E eu resolvi dar uma chance porque eu estava querendo dar uma variada no conteúdo que eu andava lendo. E sobre o que é esse livro? Esse livro ele mescla vários temas diferentes. Ele pega um pouco de investigação policial, distopia e história apocalíptica. Esse livro se passa numa era meio que pós-Guerra Fria, Terceira Grande Guerra Mundial, em que a humanidade, após os vários conflitos entre as superpotências, vem tentando, digamos que, se reerguer e se manter assim na Terra após esses conflitos que acabaram custando a qualidade de vida de muita gente. Nessa época, um policial chamado Ol, certo dia, durante uma ronda de rotina, ele acaba encontrando um corpo morto em um apartamento de uma região bem pobre da cidade. E junto desse corpo, ele encontra um documento que chama a atenção dele. Um documento que está no nome de... peraí que eu tenho que olhar aqui, que o nome é diferente. Alexei Vogozinski. E o fato desse documento estar lá na cena do crime chama a atenção dele. Primeiro porque é um documento diferente, porque é um documento que tem um modelo de gente rica, ou seja, não é de ninguém daquela região. Isso já há dúvida na mente dele. Será que aquele documento é daquela vítima que ele encontrou morta ou é de outra pessoa? Esse caso desperta a atenção do Ol e ele meio que começa a investigar o assassinato por conta dele, porque nessa época a polícia só existe basicamente para dizer que existe e o governo ainda está lá, porque realmente a polícia ela não tem muito papel naquela situação que a humanidade se encontra. E conforme ele vai investigando esse assassinato, ele descobre um plano muito macabro que envolve não só ele, não só todas aquelas pessoas da cidade, mas que envolve também o futuro de todo o planeta e que está por trás dessa misteriosa morte. O título do livro é uma metáfora, assim, mais lá pro final que você vai entender por que esse título tão forte, né, pra história. Eu começo essa resenha dizendo aqui que esse livro, que se tem uma coisa que tá muito presente nessa história aqui, com certeza são diversas críticas sociais a temas tabus, que embora esse livro seja um pouquinho antigo, ele é de 1986, ou seja, tem mais de 30 anos, embora bem antigo, é também bastante atual. Aqui a gente percebe várias críticas sociais a temas como racismo, como xenofobia e as ditaduras. Por exemplo, nesse livro aqui, nessa era que se passa a história, a humanidade foi dividida em dois grupos. O grupo dos registrados, que são, digamos, os cidadãos de bem, né, que eles têm direito a casa, a empregos, a moradia e tal. E os condenados, que são aqueles que, segundo as leis, são uma ameaça para a humanidade. E quem são esses condenados aqui na história? São os negros. Ou seja, chegou numa era que esses condenados são mal vistos pela sociedade, ou seja, eles praticamente não podem existir. Ou seja, a polícia tem total liberdade para eliminar esses negros considerados os condenados. Eu achei isso uma forma de crítica social muito interessante, porque realmente é bastante atual, né, gente? Embora hoje o mundo tenha avançado muito e a humanidade esteja muito com a mente aberta, aí de fato ainda existe muito racismo, muito preconceito. Outra crítica social aqui é quanto à questão de que muita gente pensa que conforme a pessoa vai ficando velha, ela não serve mais de nada. Porque, por exemplo, aqui, nessa era, como eu disse, a humanidade está numa situação precária, ou seja, existe uma distribuição exata de alimento para cada pessoa. Cada cidadão consome a quantidade de alimento marcado. E o que acontece aqui, tem uma cena no livro em que o Wall, que é o protagonista da história, ele mora com a mãe e com a irmã. Aí tem um dia que ele vai comprar a comida para a semana que vai vir. E detalhe, toda semana o preço dessa comida aumenta, ou seja, a crítica à inflação aqui presente. E o cara que vai vender a comida se recusa a vender 3 doses de comida, só vende 2, uma para a irmã dele e outra para ele. Ele não aceita vender comida para a mãe dele. Por quê? Porque a mãe dele já tem mais de 50 anos, ela não trabalha mais. Ou seja, quem não produz não ganha. Porque como a mãe dele já não pode mais trabalhar, então ela é praticamente inútil à sociedade e não tem direito nem mais à comida. E também é muito presente crítica à xenofobia pelo fato de como os vilões aqui da história veriam um mundo perfeito. Um mundo em que só vivem as pessoas que eles consideram as perfeitas, ou tipo, sem culturas diferentes, sem gente de povos diferentes, de idiomas diferentes, com pensamentos diferentes. Tipo, é mais fácil que os povos se entenderem, não. O mundo vai ser perfeito no dia que todo mundo for igual, em que todas as raças diferentes não existirem mais.
É uma das críticas mais pesadas e mais realistas e inteligentes que eu encontrei aqui nessa história. Esses são os principais pontos positivos da história, mas ela também possui pontos negativos e eu vou falar deles agora. E o principal ponto negativo dessa história, na minha opinião, o livro, como vocês podem ver, é muito pequeno. Existem muitos casos que a gente diz, esse livro aqui é bom, mas podia ter menos páginas. Aqui é justamente o contrário. O livro é bom, mas eu acho que ele podia ter mais páginas. Porque como eu apresentei para vocês logo no início, esse livro ele tem uma premissa e uma ideia muito grandiosa e muito interessante. Só que eu acho que desenvolver uma história tão grande, que 160 páginas, que é o que ele tem, realmente deixa a desejar em alguns momentos. Em vários quesitos, como a construção de alguns dos personagens. Por exemplo, a Belle, que é a garota do jornal, que vira ajudante do All nas investigações e mais pra frente acaba virando a namorada dele na história. Eles não construíram basicamente em nada a personalidade da Belle, ela só tá lá pra ajudar o All, mas ela não tem uma personalidade clara e ela também não tem nenhuma cena de realmente relevância na história. Ela tá lá só pra formar par com ele, mas ela não chega a ser realmente importante na trama. Também em alguns pontos a história se mostra um pouco arrastada demais. Vários e vários trechos aqui são leituras de um diário que são sim de suma importância enorme pra trama. Só que são tantas páginas só de leitura desse diário que chega a ficar um pouco cansativo e um pouco parado sim. O livro em si não tem muita ação realmente. E bem, o livro foi escrito para o público infantil. Então, ele tem uma linguagem bem rápida e bem simples para que seja fácil de crianças entenderem, embora seja um livro realmente recomendado para todas as idades. Só que, essa escrita é rápida até demais, ou seja, o desenvolvimento de algumas coisas, a apresentação, a ambientação da época em que o livro se passa chega a ser contada em poucas linhas. Eu acho que podia ser um pouco mais aprofundado, podia ser melhor trabalhado. Esse livro aqui ele tem 160 páginas, mas ele tem uma ideia tão boa e uma ideia tão grandiosa que facilmente podia dar um livro de quê? Mais de 400 páginas ou talvez mais de um livro. Podia dar, uma trilogia, porque realmente a ideia dessa história é muito boa. E é muito abrangente, dava para abranger muitas outras coisas e muitas outras críticas. Já abrange aqui, mas podia ter sido melhor trabalhado em mais páginas. Mas, concluindo, o livro é uma leitura boa sim, e como eu disse, é um livro infantil, embora não seja aquelas histórias felizes que a gente costuma ver que são histórias para crianças. Eu diria que é importante que crianças leiam esse tipo de história sim, porque elas contam de uma forma interessante qual é a realidade do mundo, que sejamos coerentes, o mundo não é um mundo feliz, não é as minhas maravilhas. Existe sim muito preconceito, existe sim muita injustiça e que por mais que não seja algo assim alegre para as crianças saberem, é algo que mais cedo ou mais tarde elas vão precisar ficar sabendo, né, gente? Como eu disse, o que faltou aqui é páginas a mais, um pouco mais de desenvolvimento tanto dos personagens quanto da ambientação da trama. No final eu dei 3,5 estrelas pro livro, arredondando dar 4 estrelas, principalmente por essa questão de, como eu disse, a história é rápida demais para uma ideia tão grande, mas o livro é sim muito bom e a ideia aqui que o autor teve para essa história é realmente genial e que eu recomendo a leitura para qualquer um. Então foi isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, vocês já sabem, deixa o seu like aí embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E se você gosta de conteúdos literários, me segue lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, minha página no Facebook e no meu YouTube. E lá você vai estar sempre acompanhando minha vida e tudo que eu ando beleza? Então foi isso, galera. Valeu. Falou.